vocês uma palavra no livro ou no Evangelho de João, capítulo de número 17 e apenas o versículo de número 4. O tema sugerido é Cristo é a resposta. Cristo é uma tradução grega para ungido, ou Machia no hebraico. Então Machia, ou Hamashia, ou o Messias, é a resposta. Resposta para quê? Quem sabe muitos dos irmãos, assim como eu, já chegou em um certo momento da vida que ficou sem resposta, é ou não é? Perguntando para si mesmo: qual o motivo da minha existência? Por que eu nasci? Qual é o propósito de eu ter vindo a este mundo? Porque muitas vezes nos faltam respostas, é ou não é? Muitas vezes a gente caminha uma jornada andando em círculos, para no mesmo lugar e parece: por que eu não saí do lugar? Por que eu ando em círculos e não saio do lugar? Por que parece que a minha vida não vai para frente? Ou parece que eu não consigo sair do lugar? Parece que eu não consigo conquistar aquilo que eu almejo. Muitas vezes a gente se faz essas perguntas. Pelo menos eu, ser humano, me fiz essas perguntas. E muitas vezes eu confesso para os irmãos que eu fiquei sem resposta. Muitas vezes eu fiquei sem resposta. Se eu perguntar para os irmãos aqui, que aqui estão, qual é o motivo da tua existência? Diz o texto: eu te glorifiquei na terra, terminando a obra que me deste para fazer. O motivo da existência de todo ser humano é cumprir o propósito do Eterno aqui na terra. O motivo da tua existência é cumprir o propósito do Eterno aqui na terra. O propósito específico para a tua vida. Conforme o hino que o rapaz cantou ali, da Teresa, o testemunho que o irmão deu. Tem pessoas que muitas vezes elas entram para a igreja, convertem-se ao Senhor, mas eles ficam anos e anos dentro de uma congregação, mas ainda não descobriram o seu propósito. Não descobriram o porquê que é que eles estão ali naquele lugar, o porquê que o Eterno os colocou ali naquele lugar. É para fazer a vontade do Eterno. É para cumprir a vontade do Eterno. E cada dia que passa, cada segundo que passa, cada momento que passa, que nós deixamos de cumprir a vontade do Eterno, nós atrasamos o mundo espiritual. Há um atraso no mundo espiritual, há um atraso nas bênçãos. Há um atraso em tudo aquilo que você poderia fazer, tudo aquilo que você poderia receber da parte do Eterno, quando você está fora dos planos do Eterno. Eu vejo muitas vezes, a gente vê no Face, muitas pessoas postando que Deus vai cumprir ou vai realizar todos os teus sonhos. Irmãos, isso é mentira. Porque Deus ele não está aqui para realizar o capricho de ninguém. José, quando ele sonhou, ele não sonhou sonhos próprios. Ele sonhou os sonhos do Eterno. Aqueles sonhos que José teve
foram os sonhos do Eterno, eram os planos do Eterno. E quando ele decidiu viver, se dispor a cumprir os sonhos do Eterno, o Eterno o abençoou, porque ele estava disposto a cumprir os sonhos do Eterno. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós oramos assim: Senhor, seja feita a minha vontade. Atende o meu pedido, atende o meu clamor. Mas nós nos esquecemos de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você está aqui, meu querido, minha querida, é para cumprir a vontade do Eterno. Nós não estamos aqui a passeio. A nossa vida, a nossa passagem por este mundo, por incrível que pareça, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Eu me lembro que ontem, algum tempo atrás, eu sonhava em ir para o quartel, aí depois eu já sonhava em ter uma empresa, e depois o tempo vai passando, quando a gente vê, a minha filha era nenezinha, eu carregava no colo, hoje ela já é uma moça. O tempo vai passando e passa rápido. Nós temos que cumprir a vontade do Eterno. E a vontade do Eterno, segundo a carta aos Romanos, capítulo de número 12, se não me falha a memória, ela é perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Se você entrar por este caminho de cumprir a vontade do Eterno, você vai experimentar primeiro a boa vontade, depois você vai experimentar a agradável e perfeita vontade do Eterno. Amém. Aleluia. Oh, glória. Mas para isso acontecer, meus irmãos, nós temos o quê? Que nos doar. A palavra que eu vejo Vamos pegar um exemplo, João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Adonai Eloheinu amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo de tal maneira. Se nós olharmos para a tradução no grego, nos diz que ele ágapos. Não é? Ágapos, amou incondicionalmente. Mas se nós olharmos para a tradução no hebraico diz que ele aav. Aav quer dizer doar-se. Doar-se. Aav quer dizer doar-se. Então, olha bem como diz o texto, se nós fôssemos pegar para o hebraico: Adonai Eloheinu aav ao mundo, doou-se ao mundo. Ele doou-se ao mundo, entregando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E o que ele espera de mim, de você? Amor, aav, doar-se. E muitas vezes isso se torna tão difícil, doar-se, né? É tão fácil dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas doar-se ao próximo, no hebraico é assim. Não é simplesmente dizer eu amo. Dizer eu amo é fácil. Mas no hebraico diz assim: aav ao teu próximo como a ti mesmo. Doa-se ao teu próximo. É isso que o Senhor espera de ti. Doar-se. E aqui nós vemos Yeshua falando, antes de ir para o Getsemane, ele dizendo bem assim: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, concluindo a obra que tu me deste para fazer. Eu me doei. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Eu me doei. E se vocês lerem todo este capítulo, toda essa oração sacerdotal, vocês vão ver como ele fala de amor. É ou não é, pastor? Como o nosso Messias fala de amor. Então, a resposta para a nossa vida, meus irmãos, a resposta para a tua felicidade, a resposta para todos os teus problemas, a resposta para o teu problema no lar, para o teu problema financeiro, muitas vezes está simplesmente em olhar para o Messias.
autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Andar como Ele, doar-se como Ele, viver como Ele, obedecer como Ele obedeceu, se sujeitar como Ele se sujeitou. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. O Messias, o nosso Messias Yeshua, ele veio dar exemplo de como o homem deve andar. Ele é o nosso exemplo. Ele é o teu exemplo, irmão. Ele é o teu exemplo, irmão. Você tem que olhar para Yeshua e pensar como Yeshua pensou. Você tem que olhar para Yeshua e tem que falar como ele falou. Julgar como ele julgou. Pensar como ele pensou. Amar como ele amou. Doar-se como ele se doou. E muitas vezes a gente perece na vida por causa disso. Por não doar-se. Por não doar-se. E Yeshua, ele é o... Muitas vezes isso aí até no nosso meio. No meio judaico, isso tem sido uma luta para nós. Por quê? Porque Ravino Shaul, mais conhecido como Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, ele teve uma dificuldade muito grande. Porque ele foi enviado a pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, israelitas não judeus. Ou seja, aqueles a quem o Eterno havia falado que eles se espalhariam, se uniriam às nações da terra. Então, Ravino Shaul, ele foi primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando ele foi, muitos judeus, não israelitas, judeus, muitos judeus, eles não queriam doar-se para os gentios. Não queriam doar-se para os gentios. Foi uma dificuldade tremenda para Ravino Shaul. E quando muitas vezes ele doou-se, irmãos. Ele abriu mão da tradição que ele tinha como fariseu. Ele abriu mão dos títulos que ele tinha. Para quem não sabe, irmãos, ele era um oficial de justiça. Paulo de Tarso, ele era oficial de justiça. Oficial de justiça do Sinédrio, o tribunal superior da nação de Israel. Ele era oficial de justiça. Ele tinha carta assinada pelo juiz da nação, que no caso era o sumo sacerdote na época. Mas ele abriu mão de tudo aquilo para doar-se. De repente o que está faltando no teu lar, de repente é isso. É você abrir um pouquinho mão do teu eu e doar-se mais para o teu lar. É doar-se mais para os filhos. Poxa, quantos filhos estão se perdendo para o mundo? Estão se perdendo para as drogas, estão se perdendo para a prostituição. Por quê? Porque muitas vezes o pai que diz que ama, mas só ama de boca para fora, mas não quer doar-se para o filho. Muitas vezes o filho não quer doar-se para o pai. Entenda, amor, ou aav no hebraico, é doar-se. Te dou um pouco mais para o teu pai, para a tua mãe. Dá valor para eles. É ou não é? Dá valor, doa-se. Até que horas eu posso ir, pastor? Que hora é agora? 10h20. 10h20. Até que horas eu posso ir? Não. Tá, vou encerrar. Há mais ou menos uns 40 anos atrás, irmãos, um rapaz, um jovem beduíno,
pastor de cabras. Ele estava apacentando as suas cabras perto das campinas do Mar Morto. Aí no final do dia, uma das suas cabras se perdeu do rebanho. Aí aquele moço contou as suas cabras, o seu rebanho de cabras, e ele viu que estava faltando uma cabra no seu rebanho. Ele deixou aquelas cabras no aprisco e ele foi lá de novo para buscar aquela cabra, aquele animalzinho que havia se perdido. E ele foi ouvindo o som da cabra. Ele foi ouvindo, foi ouvindo. Aí quando ele chegou num determinado lugar, era tanto eco que ele não sabia de onde vinha. Aí ele chegou na ponta de uma gruta, de frente para uma gruta. E ele pensou, não vou entrar ali, está muito escuro. Eu vou pegar uma pedra e eu vou atirar ali dentro. Vou ver o que tem ali. Ele pegou a pedra e atirou dentro daquela gruta escura de noite. Quando ele atirou aquela pedra dentro daquela gruta, ele ouviu um barulho como um vaso quebrando, um jarro de barro quebrando. Ele, opa, tem alguma coisa ali. No outro dia, quando eles foram até aquela gruta e ali eles acharam, eu penso que é o maior tesouro da face da terra nos últimos dias. Exatamente. Eles acharam ali os manuscritos do Mar Morto, ou os rolos do Mar Morto. Muitos que diziam que isso aqui era delírio, ou era uma invenção judaica, que a fé, tanto a fé messiânica, como o cristianismo, que é uma raiz do messiânico judaico, é uma ramificação do messianismo judaico, diziam que tudo isso era invenção. Mas quando eles encontraram esses manuscritos dos rolos do Mar Morto, calou todos eles. Eles tiveram que engolir sequinho. Por quê? Porque ali haviam escritos, pequenos pergaminhos, alguns com 15 centímetros, pedaços de pergaminhos, textos em hebraico que falavam exatamente o que está escrito aqui. Confirmando esta palavra. Encontraram em um daqueles jarros o livro inteirinho do profeta Isaías. Encontraram, ao total foram 10 grutas, mais de 80 jarros, mais de 500 pergaminhos. Mas na 10ª gruta, na 10ª gruta eles encontraram um jarro especial. Na 10ª gruta eles encontraram um jarro que aquele rapaz, quando tirou aquele pergaminho, era um pergaminho que ele era muito extenso, comprido, pastor. Na verdade eram 2 pergaminhos, só que eles eram costurados um ao outro. Um daqueles pergaminhos era o pergaminho que estava assinado por Abraão Avinu, ou Abraão. E o outro pergaminho, mais abaixo, estava assinado por Malquisedeque, ou Melquisedeque. No pergaminho de Abraão conta uma história muito interessante. Conta a história do livramento que eles deram para Ló. A história da Guerra dos 5 Reis. E é interessante que depois do livramento, depois da guerra, depois de tudo aquilo que aconteceu, Abraão ele começa a juntar os despojos daquela batalha, daquela vitória. Começa a juntar os despojos. E ele ajunta num vaso precioso. Muitas pedras preciosas e muitas pérolas. E ele, quando encontra-se com o Malquisedeque, ele vai e dá aquele vaso como oferta. Aí Malquisedeque, ele diz bem assim, não, eu quero somente o dízimo.
E ele pegou ali 144 pedras, que era o dízimo. Pegou aquelas 144 pedras. Aí Abraão perguntou para Melquisedeque: e o que eu faço com essas pedras? Com o restante dessas pedras? Aí Melquisedeque disse para ele: você conte essa história. Conte esse livramento. Conte tudo que Adonai fez na tua vida. Conta a maneira como ele te deu essa vitória. E ao final, quando você terminar de contar, você pergunta se aquela pessoa, ela crê, ela confia no Deus que te deu essa vitória. Se ela disser que crê, se ela disser que acredita, você pegue uma dessas pérolas e entregue na mão dela. Aí Abraão perguntou para Melquisedeque e disse bem assim: e se as pedras se acabarem, o que eu faço? Melquisedeque disse para ele: enquanto houver alguém que creia, enquanto houver um que creia, as pedras não se acabarão do jarro. Aleluia. Aí eu vejo Yeshua HaMashiach, na carta aos Hebreus, sumo sacerdote, Agadol Cohen, segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso Mashiach, ele falando no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele dizendo bem assim: não deis aos cães as coisas kedoshim, as coisas santas, as coisas separadas, e nem também deis aos porcos as vossas pérolas. Nós vemos também no capítulo 17, se não me falha a memória, do mesmo Evangelho de Mateus, o mesmo Yeshua também dizendo: o reino dos céus, Melech HaShamayim, ele é semelhante a um homem negociador que compra coisas preciosas. E numa dessas negociações ele encontra uma pérola preciosa. Ele vai e vende tudo que ele tem para adquirir aquela pérola. Aleluia. Eu quero te dizer algo nesta noite. Yeshua HaMashiach, Agadol Cohen, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer: nosso rei é justiça. Melquisedeque quer dizer: nosso rei é justiça. Rei de Shalem, ou de Shalom. Rei de Salém, ou Shalom. Aleluia. Melquisedeque, rei de Shalom, ele está aqui nesta noite. Aleluia. Está aqui. E ele quer colocar algo precioso na tua mão nesta noite. Deus, aleluia. Ele quer colocar algo precioso na tua mão nesta noite. Deus, aleluia. Isso que ele quer colocar na tua mão é algo tão precioso, tão precioso. Aleluia. Oh, Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Que você vai se lembrar desta mensagem. Aleluia. E você vai dizer bem assim: onde está aquele bem precioso que o Senhor colocou na minha mão naquela noite? O Senhor, na hora do livramento, Ele vai mostrar para você a bênção, o milagre, aquilo que Ele colocou na tua mão nessa noite. Aleluia. Te convido a se colocar em pé. Uma das coisas que chama a atenção, recomendo, leia o livro de Melquisedeque. É lindo, é lindo. Olha, foi um trabalho muito tremendo para traduzir, mas olha, é um tesouro precioso. E uma das coisas que chama a atenção no livro de Melquisedeque é que quando
Melquisedeque pegou aquele dízimo, aquelas 144 pedras, pastor. Abraão, ele olhou quando Melquisedeque levou aquelas pedras ao seu seio, ao seu peito. Aí Abraão, ele notou algo nas mãos de Melquisedeque. Aí Melquisedeque disse: isto foi o preço pelo reino. Esse foi o preço que eu paguei pelo reino de Salém, pelo reino de paz, Aleluia. pelo reino de Shalom. Amém. Amém? E Yeshua, ele é o príncipe da É paz. verdade, Senhor. Ele está aqui nesta noite. Oh, Deus, aleluia. Aleluia. É algo simbólico, é algo pela fé. É verdade. Eu gostaria que você levantasse a tua mão. Jesus. Aleluia. Levantasse a tua mão para o alto. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra em hebraico para fé é emuná. Emuná quer dizer confiança. Emuná quer dizer confiança. Se você confiar nesta noite, se você acreditar naquilo que eu estou falando, se você acreditar, Oh, Jesus. aleluia, no livramento, se você acreditar na vitória nesta noite a pedra, a pérola preciosa, ela está sendo colocada na tua mão. Feche os seus olhos. Pai eterno, em nome de Yeshua, o nosso Messias, nós queremos te pedir, conforme a palavra que foi dita ao nosso pai Abraão Avinu, que enquanto houvesse alguém que acreditasse nesta palavra, enquanto houvesse alguém que confiasse nesta palavra, que confiasse no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, aleluia, as pérolas, Aleluia. as pérolas jamais se acabariam. Eu te peço nessa noite, coloca uma pérola preciosa na mão desta mulher, na mão deste homem, na mão deste jovem. Coloca, Senhor, uma pérola preciosa na mão deste homem, na mão desta mulher. Na hora do livramento, na hora da aflição, na hora da luta, na hora da dor, que ela possa contemplar o brilho desta pérola. O Senhor está colocando na mão dela agora, na mão dele agora. Tu és a resposta. Tu és a resposta. Tu és a resposta que este homem precisa. Aleluia. Tu és a resposta que este jovem precisa, que esta mãe precisa. Confirma. Confirma esta bênção que ele está levando para casa agora. Confirma esta bênção que ela está levando para casa agora. Aleluia. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, é o que nós te pedimos. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Tá ligado? As horas se passaram, mas foi muito bom. Amém? Quando o irmão me perguntou ali, né, eu gostaria até de ouvir mais. Amém?
quando as coisas de Deus são faladas, é tão gostoso estar conversando sobre as coisas do alto. Mas amanhã muitos trabalham e nós queremos agradecer de todo o coração ao irmão Eduardo e que o irmão sempre vem vindo aqui, amém? Sabe, outras vezes podemos, né, ouvi-lo ainda mais. E eu louvo ao Senhor porque realmente o irmão Eduardo, né, ele tem, eu não sei se a descendência realmente já é judaica, mas o irmão nasceu no Brasil. Brasil. E os pais Paz de Deus. judeus. E qual é a cidade? Lá? Taps. Ah, sim. Cidade Taps. Ah, a cidade de Taps aqui, né? Eles vieram da... Eles já eram egípcios ou já eram... E na verdade o judaísmo é o seguinte, em 1500, exatamente na época do descobrimento do Brasil, no ano de 1500, quando houve lá em Portugal a primeira Inquisição que houve lá em Portugal, o que houve? Qual era a terra ali assim que não tinha problema nenhum? Brasil. Então a maioria dos brancos que vieram de lá de Portugal, a maioria dos brancos, podemos dizer 99% dos brancos que vieram de Portugal eram judeus, que vieram exilados para cá. Vieram exilados para cá, para o Brasil. É porque eu acho que as guerras espalhou muito, né, depois da diáspora. Sim. Depois do ano 70, foi difícil. E eu louvo a Deus porque é o seguinte, os judeus, né? Mas lembrando uma coisa, né? Que Israel não é só judeu, né? Sim. Somos 12 tribos. É. Então tem muita gente aí que não é judeu, mas é israelita, ou descendente de israelita, e não sabe. É interessante que Muita gente mesmo. aquela profecia, né, que os descendentes de Isaac seriam como areia do mar. Realmente é uma coisa maravilhosa. Aqui eu tenho um texto aqui, ó. Se tu pegar aqui no Brasil, se tu pegar Oliveira, Machado, Pereira, todos os sobrenomes de árvore e de ferramentas, a maioria são descendentes de judeus exilados. Aqui eu tenho um texto aqui, ó. Tiveram que vir pra cá e mudaram o sobrenome, mudaram tudo. Eu também. Diz assim esse texto aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante porque às vezes as pessoas elas não entendem Padre, mãe e pai. não entende o judaísmo messiânico, tem uma dificuldade de entender o porquê do judaísmo messiânico. Esse texto aqui explica, porque isso aqui foi uma ordem dada pelo nosso patriarca Jacó, né? Olha bem, ele falou, diz assim o texto: pouco tempo depois, alguém contou a Yosef que seu pai estava doente. Ele levou consigo seus 2 filhos, Manassés e a Efraim. Jacó foi avisado: Yosef, seu filho, está a caminho. Israel reuniu suas forças, assentou-se em sua cama. Jacó disse a Yosef: El Shaddai apareceu a mim em luz na terra de Canaã e abençoou-me dizendo: eu tornarei muito fértil e numeroso, farei de você povo e povos, e darei esta terra a seus descendentes para que possuam para sempre. E seus 2 filhos, nascidos na terra do Egito, olha bem, seus 2 filhos, nascidos na terra do Egito, Efraim e Manassés, antes de minha chegada, agora são meus. Efraim e Manassés serão meus, tanto como Rúben e Simão, os 2 primogênitos de Isaac, de Jacó.
Os filhos nascidos de você depois desses serão seus, mas com vistas à herança, esses 2 serão contados com seus irmãos mais velhos. Deixa eu ver aqui. Então Iosef tomou os 2 filhos, Efraim, um pela mão direita e outra mão esquerda de Israel, e Manassés a sua esquerda e a direita de Manassés. Para quê? Para que a mão direita ficasse sobre o primogênito e a mão esquerda ficasse sobre o segundo. Entendeu? Aí o que eu vou explicar aqui para vocês entenderem. O que foi que Jacó fez? Ele fez assim. Ele trocou. Ele abençoou o mais novo com a bênção da primogenitura. Só que essa bênção de primogenitura foi a bênção que Abraão recebeu. Foi a bênção da multiplicação, de espalhar-se, de infiltrar-se. A palavra hebraica que é usada aqui, transformarão em muitas nações, é Melo Hagion. Muitas nações, que também é traduzido para o nosso português como a plenitude dos gentios. Muitas nações. Ou seja, o esperma, perdoa a palavra, mas é assim, é que eles pegam leve nas nossas traduções. Onde fala semente de Abraão ou semente de Jacó, na verdade é esperma de Abraão. É o esperma de Abraão. A semente física de Abraão. Ela será espalhada sobre a terra. Mas a bênção, a bênção de espalhar-se. Mas o cetro está aqui. E Judá é um filhote de leão. Meu filho, você está sobre a presa. Ele arma a tocaia, se estica como um leão, como uma leoa, quem ousará provocá-lo? O cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão do governante dentre as suas pernas, até que venha aquele a quem a obediência pertence, e os povos lhe serão obedientes a ele. Aqui ele está falando do leão da tribo de Judá, que é Yeshua. E aí ele já profetizou que um dos maiores reis da história de Israel sairia da tribo de Judá, que foi Davi, consequentemente Salomão, e aí até chegar a descendência de Cristo. Amém? Amém. Aleluia! A Bíblia é maravilhosa. Por isso, adolescentes, se debruce sua palavra. 2. Quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente estuda a palavra, ela é fantástica. É alguma coisa, por isso que é chamada de alimento espiritual. Né? Ela alimenta, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais firme. Amém? Vamos levantar a mão para o céu, vamos abençoar a nossa noite e vamos pedir a Deus sobre amanhã e depois, 2 dias mais de grande festa espiritual. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão agradáveis, quando podemos te adorar, Senhor, quando podemos ouvir a tua palavra, quando podemos, Senhor, sair daqui abençoados por ti. Muito obrigado, Senhor. E agora permita, Senhor, que amanhã e depois sejam dias inesquecíveis diante de ti. Que possamos guardar a tua palavra ao nosso coração. No nome de Jesus. Amém.